Bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônia Zeli e aqui, como o nome já diz, Deus trabalhando aqui. Aqui eu falo do assunto que eu mais gosto de falar, que são os ensinos que a Bíblia traz para a nossa vida. Essa semana eu estava pensando muito sobre Davi. Eu já comentei com vocês que uma história na Bíblia que eu acredito que é muito rica sobre várias experiências que a gente pode passar na vida. E essa semana estava muito na minha mente a história de Davi, principalmente o momento quando ele é convocado por Samuel, né? E consagrado com óleo para ser o novo rei de Israel. Aí eu estava lembrando muito daquela frase que diz assim: os humilhados serão exaltados. O que isso quer dizer? Essa frase é uma adaptação, né, dos ensinos de Jesus para a nossa vida prática, né? É uma adaptação popular. E o que isso quer dizer? O texto foca na humildade voluntária, ou seja, quando você entende que você ser humilde com todas as pessoas, em todos os ambientes, Deus irá te honrar por conta disso. Quem reconhece seus limites perante Deus e não se acha superior aos outros é honrado por Ele. A soberba leva à queda. E o que a gente viu agora no último final de semana, né? No jogo contra a Noruega e o Brasil, uma dessas eliminatórias da Copa. O que aconteceu? Antes do jogo, muitos memes, muitas brincadeiras, muitas postagens divertidas, subjugando a capacidade da Noruega. E o que foi que aconteceu? A gente viu o resultado contrário. O Brasil parece que se perdeu um pouco no jogo e não conseguiu entregar tudo que podia entregar. Então, o que aconteceu? A exaltação prévia, né? Aquela soberba prévia que foi estimulada, acabou dando um resultado negativo. E, em contrapartida, o que o jovem Roland mostrou no jogo foi não só uma excelência como profissional, mas como ser humano. E eu gosto muito de ter como pessoas que eu sigo, que eu admiro, bons seres humanos, como Cristiano Ronaldo, que é uma pessoa que ele abriu mão de usar tatuagens como a maioria das pessoas, né, no ambiente que ele vive, né, os jogadores usam tatuagens e ele, para poder continuar dando sangue às outras pessoas, ele abriu mão dessa prática, ou talvez por gosto pessoal também, né? Mas isso me chamou muita atenção. E outras coisas boas que ele faz no decorrer da sua vida, né? Como ele trata as pessoas. E agora a gente viu também esse jovem, né? O Erling Haaland, que mostrou ser um ser humano também muito humilde. Eu vi alguns vídeos como ele trata as pessoas da equipe técnica, né, que cuida deles, jogadores, e não é aquela pessoa soberba, é um menino humilde. Então, apesar da grandeza que ele tem, não só física, né, que ele é um rapaz bem alto, ele também é uma pessoa de alma humilde. Ele entende que ele é um ser humano como todos nós, é o que eu sempre faço questão sempre de ressaltar. Todos nós somos seres humanos, independente de qualquer coisa, de classe social, dos títulos que a gente tenha. Todos nós somos seres humanos e somos a obra principal de Deus. Então, nosso objetivo aqui é nos cuidarmos uns aos outros bem, nos respeitarmos, nos amarmos, né? Ele mesmo fazendo gol, ele teve a hombridade de não ser efusivo na comemoração dele, como se ele quisesse mostrar o quê? Empatia também com o time do Brasil, né? Ele sabia que um time que tem 5 vitórias já garantidas, né? Então era dolorido, né? Esse momento, né? De perder para um time, né? Que passou tanto tempo sem jogar, sem participar de copas, enfim. Voltando à história que eu quero trazer, por que eu comecei falando sobre Davi, minha gente? Porque Davi também traz uma história assim, que Davi na família dele ele era um improvável. Então, quando foi anunciado que da família de Jessé, que era o pai de Davi, seria escolhido o novo rei, os irmãos se animaram, o pai também se animaram, né, que ele tinha 8 filhos, Davi era o mais novo, os outros todos soldados, grandes, fortes, certamente muito bem apessoados também, se acharam, né, não, eu vou ser o escolhido, né, que eu tenho todas as características de um escolhido.
Mas Deus mostrou que não é assim que ele age. Ele escolheu Davi, o menorzinho, o que ficava trabalhando, o trabalho que ninguém valorizava muito, que era lá com as ovelhas no campo, né? E Davi foi humilhado de certa maneira porque não foi escolhido, né? Não foi nem cogitado, tanto que o profeta pergunta ao pai de Davi: "Você só tem esses filhos? Não tem mais um?" Porque quando ele foi olhando os irmãos de Davi, ele não, Deus falou: "Não, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse." Então, Jessé teve que é, chamar Davi, né? Aquele que todos achavam que era o improvável. Então, Davi veio, e quando Davi veio, a humilhação que ele estava, de certa forma, sofrendo por ele estar não tá sendo preterido, foi substituída por uma grande honra que ele viveu em público, né? Porque todos viram o profeta ungir Davi como o novo rei de, de Israel, né? Então, o que que acontece? Nessa história de Davi, mostra isso. Às vezes você também, aí na sua casa, se você também sente uma pessoa que está sempre preterida e você está sempre sendo esquecida, não leve isso em consideração. Não leve como o ser humano lhe trata, porque Deus tem os princípios dele, os propósitos dele. Se você, de alguma maneira, possa se sentir preterida no ambiente em que você vive, onde você está, pode ter certeza que não é o propósito que Deus tem para a sua vida. Ele vai te honrar. No momento certo, ele vai te honrar e de maneira pública. Deus, ele não faz, ele corrige no secreto, mas quando ele honra de forma pública. Então, tenha em mente que quando chegar o seu momento também, Deus vai te honrar de forma pública. E voltando ao que a gente viveu, né? O que o Brasil viveu nessa Copa, quais são as lições que a gente guarda, né? A humildade de Roland ficou muito evidente e toda a personalidade que ele tem, todo o legado que ele vive, ficou evidenciado. Até na camisa que ele veste, antes ele colocava só o sobrenome paterno, ele colocou o da mãe também, que tem uma história no esporte. Então ele quis também honrar a trajetória da mãe, né? Ele não quis ser sexista. Ele foi, ele foi democrático. Então ele honrou tanto o pai quanto a mãe no uniforme que ele usou. Achei isso muito bonito e que fala muito sobre ele também. Como eu disse antes, eu admiro bons seres humanos. Então, hoje eu me considero fã desse rapaz, não da Noruega, mas desse rapaz, pelo comportamento, pela alma que ele apresentou, né, no decorrer desse período, né, de Copa. Então, o que que acontece? E eu penso também que nós estamos vivendo dias em que Deus está exaltando os bons exemplos e está preterindo os maus exemplos. O que isso quer dizer? Eu acredito que o momento em que Deus fala através de nós, seres humanos, e ele fala de que forma? Através do comportamento que a gente apresenta. Deus se apresenta na nossa vida de acordo com o comportamento que a gente apresenta. Então, quanto mais nos aproximamos dos dons que Deus coloca lá na Bíblia que a gente tem que ter, os dons que são os dons divinos, mais a gente se aproxima de Deus. Então, a humildade é um desses dons. E esse jovem da Holanda, ele mostrou esse dom. Noruega. Esse jovem da Noruega, o Erle Haaland, ele mostrou isso. Mostrou ser um ser humano de muito valor. Então, para as novas gerações, isso é muito importante. Ele é um rapaz jovem e traz esse exemplo maravilhoso. Nós precisamos de bons exemplos. Essa juventude precisa de bons exemplos. Precisa de admirar bons exemplos. Então, esse rapaz é um bom exemplo para ser admirado. Como já citei antes, como o Cristiano Ronaldo também. Precisa falar sobre os jovens que vão admirar, escolher uma pessoa para admirar. Tem que ser alguém que tenha bons valores, bons princípios, boas práticas, que no caso ele tem, todo mundo admirou com o cuidado que ele tem com o corpo dele, o desempenho que ele apresenta com o corpo dele, com o cuidado que ele tem com o corpo dele, boas práticas, dorme cedo, né, não tem uma vida desregrada. Então, infelizmente,
jogadores do nosso país mostravam uma postura que era extremamente condenável para os nossos jovens, né? Eu via e ficava chateada, né? Mas que jeito. Mas preferi sempre acompanhar e admirar aqueles que, para mim, têm boas posturas, boas práticas, como o Cristiano Ronaldo, não é do Brasil, mas ele também é uma pessoa que tem boas práticas, uma boa postura, um bom, uma boa moral. Então, acho que a gente tem que valorizar essas coisas, sim, e a gente tem que cultivar, tem que botar o holofote em cima, admirar, né? E fazer com que os nossos filhos também se sintam motivados para admirar essas pessoas, esse tipo de pessoa, né? Então, essa frase que diz os humilhados serão exaltados, quer dizer o quê? Se você escolhe a humildade, ser uma pessoa humilde, não colocar seus dons à frente do que você vai fazer, as suas chances de você ser bem-sucedido são bem maiores, né? E se você também espera com humildade o seu momento, ele chega. E como eu já citei antes, se você está vivendo um momento que o seu momento ainda não chegou, aguarde. Não se desespere, não queira ser tomado por orgulho, por soberba. Seu momento vai chegar, porque, como eu disse, Deus, ele corrige no particular, mas quando ele vai honrar, ele honra em público. Foi o que a gente viu nesse momento da Copa, né? Enquanto o Brasil escolheu a postura de se exaltar, infelizmente passou essa vergonha pública, né? Se exaltou antes. E os antigos sempre diziam, né, minha gente, o, os avós, a gente, pais, aquela coisa, né? Não conte vitória antes do tempo. E aí, se alguém aí já ouviu essa frase, comente aí, já conheço. Não conte vitória antes do tempo. Não conte com o ovo dentro da galinha. Quem não já ouviu isso? Então, nossa seleção, eu acho que pecou nisso aí, né? Por não ter se focado mais, se concentrado mais no resultado e se valer logo da vitória antes dela ter chegado. Então, a gente teve que amargar, né, essa experiência aí. Se exaltou tanto antes e depois teve que amargar a humilhação, né? Porque aquele gol, realmente, vamos combinar que aquele golzinho chorado de pênalti foi uma humilhação, né? Mas é isso aí, a minha opinião. Eu não sou muito chegada em futebol especificamente, eu gosto de esportes, mas não sou especificamente voltada para futebol. Sempre gostei muito de basquete quando eu era mais adolescente, na minha adolescência eu curtia mais basquete, tanto que eu era fã de Hortência e o meu querido Oscar Schmidt, que já nos deixou, mas sempre gostei de esportes, mas sempre procurei nos esportes os bons exemplos de seres humanos. Então, hoje a minha mensagem que eu deixo é: esse jovem Erling Haaland é um bom exemplo de um ser humano que a gente deve botar os nossos olhos em cima dele. E assim como Davi, que foi um improvável, né? Como o próprio engraçado, que o próprio Haaland, ele falou antes, né? Que ele achava que não tinha o time dele não tinha chances de superar, né, o Brasil no jogo, se mostrando humilde. E o que aconteceu? O resultado foi o contrário. Que isso sirva de lição, gente. A gente leva isso para a vida. E leve também o exemplo de Davi. Davi era improvável, ninguém acreditava que Davi ia ser escolhido para nada. E ele foi escolhido logo para ser o rei de Israel, né? Então, é essa mensagem que eu quero deixar nesse dia de hoje, nessa segunda-feira. Eu espero ter, dentro da minha rotina, eu conseguir gravar mais vídeos com vocês sobre esses temas maravilhosos que são os temas bíblicos. Eu espero que você goste desse vídeo, tenha paciência de assistir. É que a gente está numa época que às vezes as pessoas não têm muita paciência para assistir um vídeo, mas eu espero que você reflita junto comigo nessa mensagem desse vídeo, tá bom? Bom dia para você.